A Cruz e o Punhal. David Wilkerson. Capítulo 4. Quando voltei ao carro, que ainda estava estacionado na Broadway, Miles já estava preocupado. Fiquei com medo de você ter se metido em outro caso de homicídio, sendo você a vítima, disse ele. Quando lhe falei das 2 quadrilhas que encontrara 1 hora depois de minha chegada a Nova York, Miles apresentou o mesmo pensamento fantástico que também me ocorrera. Você está percebendo, naturalmente, que nunca teria tido uma oportunidade de falar-lhes se não tivesse sido expulso do tribunal e fotografado daquela maneira? Fomos à cidade e resolvemos ir pessoalmente ao escritório do promotor de justiça apenas porque o único caminho para aqueles 7 rapazes era por ali e não porque tínhamos qualquer ilusão quanto à nossa recepção naquele lugar. Gostaria de poder convencê-los de que o único interesse que eu tenho em ver aqueles rapazes é o bem-estar deles, disse eu. Reverendo, mesmo que cada palavra que diz saísse diretamente dessa sua Bíblia, ainda assim não poderíamos permitir que visitasse esses rapazes. A única maneira de vê-los, sem a permissão do juiz Davidson, é conseguir uma permissão assinada pelos pais. Eis que se abriu um novo caminho. Poderia dar-me seus nomes e endereços? Sinto muito, mas isso é impossível. Saindo de lá, peguei a página já rasgada e amassada daquela revista Life e verifiquei que o nome do líder da quadrilha era Luiz Alvarez. Enquanto Miles ficava novamente no carro, entrei num bar e troquei $5, quase todo o dinheiro que nos restava, por fichas telefônicas. Comecei então a telefonar a todos os Alvarez que havia na lista telefônica, mais de 200, apenas no centro. É da residência do Luiz Alvarez? O que está sendo julgado pelo assassinato de Michael Farmer? Perguntava. Silêncio de quem se sente ofendido. Palavras malcriadas. Um fone colocado no gancho com força. Já havia usado 40 fichas, e era claro que nunca encontraria os rapazes dessa maneira. Saí novamente e voltei ao carro. Eu e Miles ficamos desanimados, sem a mínima ideia do que fazer em seguida. Ali mesmo no carro, com os arranha-céus de Manhattan elevando-se acima de nós, curvei a cabeça e orei. Senhor, se estamos aqui por tua conta, é preciso que nos guies. Chegamos ao fim de nossas humildes ideias, leva-nos aonde devemos ir, porque não sabemos como fazê-lo. Saímos ao acaso, na direção em que o carro estava virado, para o norte. E logo nos vimos em meio a um engarrafamento de trânsito. Quando afinal conseguimos sair de lá, nos perdemos no Central Park. Rodamos a esmo e tomamos então a primeira saída, apenas para sairmos do parque. Demos numa avenida que levava ao coração do Harley Spaniel, e de repente senti aquele desejo incompreensível de sair do carro. Vamos procurar um estacionamento, disse eu a Miles. Estacionamos na primeira vaga que encontramos e saí. Andei um pouco, mas parei, sem saber o que fazer. Não sentia mais aquele impulso que me impelia para a frente. Alguns rapazes estavam sentados num degrau e eu lhes perguntei: onde mora Luiz Alvarez? Olharam todos para mim com ar carrancudo e nada responderam. Dei mais alguns passos sem rumo. Daí, um menino negro veio correndo atrás de mim. Você procura Luiz Alvarez? Sim. Ele me olhou de modo estranho. O que está na cadeia por causa do menino aleijado? Sim. Você o conhece? O rapaz ainda me olhava desconfiado. Aquele carro é seu? Perguntou. Já estava cansado de perguntas. É meu sim, por quê? O menino riu e disse: puxa, você parou bem em frente à casa dele. Fiquei arrepiado e apontei para o velho prédio de pequenos apartamentos em frente ao qual eu parara. Ele mora lá? Perguntei quase num cochicho. O garoto acenou que sim. Quantas vezes minha fé vacilou
quando minhas orações não eram respondidas. Mas é ainda mais difícil de se acreditar na oração respondida. Pedimos a Deus que nos guiasse e Ele nos havia colocado bem na porta de Luiz Alvarez. Obrigado, Senhor, disse eu em voz alta. O que foi que você disse? Obrigado, disse eu, dirigindo-me ao menino. Muito obrigado mesmo. No vestíbulo sujo daquele prédio, havia uma caixa para correspondência indicando que os Álvares moravam no 3º andar. Subi as escadas correndo. O hall do 3º andar cheirava a urina e poeira. As paredes de cor marrom escuro eram de lata, onde havia um desenho em alto relevo. Senhor Alvarez? Chamei diante de uma porta que ostentava esse nome impresso em letra de forma. Ouvi uma voz que dizia algo em espanhol, no interior do apartamento, e, esperando ser um convite para que eu entrasse, empurrei a porta e olhei. Vi um homem magro, de pele escura, assentado numa enorme cadeira vermelha, segurando um rosário. Ele sorriu quando me viu. Você, David, o pregador, disse ele bem devagar. Os soldados jogaram você para fora. Sim, disse eu, e entrei. O senhor Alvarez levantou-se. Eu oro para você vir. Você ajuda meu menino? Eu quero muito ajudá-los, senhor Alvarez, mas não permitem que eu entre para visitar o Luiz. Preciso ter permissão por escrito de você e dos pais dos outros rapazes. Isso eu dá. O senhor Alvarez pegou o lápis e papel da gaveta da cozinha. Com muita dificuldade, escreveu que eu teria permissão para visitar Luiz Alvarez. Dobrou o papel e o entregou a mim. O senhor tem os nomes e endereços dos pais dos outros rapazes? Não, disse o pai de Luiz, dando-me as costas. Você sabe, o problema é esse. Não tenho intimidade com meu filho. Deus que trouxe você aqui levará você aos outros. Foi assim que apenas alguns minutos depois de parar a esmo na rua Harley, eu já tinha a primeira permissão assinada. Saí do apartamento pensando se era possível que Deus houvesse dirigido o meu carro a esse endereço, em resposta à oração desse pai. Minha mente procurava outra solução. Quem sabe vira o endereço em algum jornal e o meu subconsciente o guardara. Mas, ainda enquanto pensava nisso, descendo aquelas escadas escuras, deu-se outro acontecimento que nunca poderia ser explicado como memória subconsciente. Virando-me, depois de um dos lances da escada, colidi com um jovem que subia correndo. Desculpe-me, disse eu, sem parar. O rapaz olhou para mim, resmungou qualquer coisa e já ia continuando, quando eu passei sob uma luz. Aí então ele parou e olhou-me novamente. Pregador? Virei-me. O rapaz estava olhando atentamente, tentando enxergar melhor naquela escuridão. Não é você que foi expulso do julgamento de Luiz? Sim, eu sou David Wilkerson. O rapaz estendeu a mão. Eu sou Ângelo Morales, reverendo, e faço parte da quadrilha de Luiz. Você foi visitar a família Alvarez? Sim. Então contei a Ângelo que precisava de permissão paterna para visitar Luiz e de repente vi a mão de Deus no nosso encontro. Ângelo, disse eu, preciso conseguir a permissão de todos os pais. O senhor Alvarez não sabe onde moram os outros, você sabe? Ângelo foi por todo Harlem conosco, mostrando-nos onde moravam os outros 6 envolvidos no julgamento do caso de Michael Farmer. Enquanto rodávamos, Ângelo nos contou um pouco sobre a sua própria vida. Ele deveria ter estado com aquela turma que acabara com Michael Farmer, mas estivera com dor de dente, o que o impediu de sair com eles. Disse que os rapazes não entraram no parque com qualquer intenção especial. Estavam apenas procurando barulho. Se não fosse Farmer, eles estariam numa luta de quadrilhas. Aprendemos muito com Ângelo e confirmamos muita coisa que já suspeitávamos.
Os componentes dessa quadrilha, se não de todas, sentiam-se entediados, abandonados e tinham raiva de tudo e de todos. Procuravam emoção e aventuras de qualquer sorte. Ângelo tinha um jeito especial de contar as coisas bem claramente. Era um menino vivo e simpático e queria ajudar-nos. Miles e eu concordamos que, independentemente do resto dos nossos planos, manteríamos contato com Ângelo Morales e mostraríamos a ele um caminho melhor. Dentro de 2 horas, conseguimos todas as assinaturas. Despedimos-nos de Ângelo, depois de anotar seu endereço, e prometer mantermos contato com ele. Voltamos à cidade com o coração alegre e até cantamos ao passar novamente pelas dificuldades do tráfego da Broadway. Fechamos as vidraças e cantamos, com vontade, os velhos hinos evangélicos que conhecíamos desde a infância. Os inegáveis milagres que se haviam realizado nessas últimas horas nos davam nova segurança de que, quando saíssemos, confiando em Cristo e na sua promessa de nos guiar, todas as portas se abririam. Nunca pensamos, ao nos dirigirmos para o centro cantando, que alguns minutos mais tarde todas as portas se fechariam novamente, porque nem com aquelas assinaturas conseguiríamos visitar os 7 rapazes. O oficial de justiça ficou bastante surpreso ao ver-nos de volta tão depressa e, quando apresentamos as assinaturas exigidas, ele olhou-as como alguém que contempla algo impossível. Telefonou para a prisão e disse que, se os rapazes quisessem nos ver, teriam de nos deixar entrar. Foi na própria prisão que deparamos com um empecilho estranho e totalmente inesperado. Não foi da parte dos rapazes nem dos oficiais, mas de um colega de ministério. O capelão da cadeia, sob cujos cuidados estavam, considerou inoportuno serem apresentados a outra personalidade. Todos os rapazes assinaram um formulário em que afirmavam: "Queremos falar com o reverendo David Wilkerson." O capelão acrescentou um não ao início da frase, e nenhuma persuasão conseguiu fazer com que aquela decisão fosse desrespeitada. Novamente atravessamos a ponte George Washington, bastante perplexos, porque teríamos recebido ânimo de forma tão dramática para depois ver tudo dar em nada novamente. Foi enquanto rodávamos pela estrada da Pensilvânia, tarde da noite, quase na metade do caminho de volta à nossa cidadezinha, que eu vi um raio de esperança naquela escuridão que nos cercava. "Ah, já sei", disse eu em voz alta, acordando Miles, que cochilava. "Já sabe o quê?" "Já sei o que vou fazer." "Ainda bem que já está resolvido", disse Miles, enquanto se enrolava e dormia novamente. O raio de esperança era um homem notável, o pai de meu pai. A esperança era que ele concordasse em ouvir o meu problema. "Sabe o que eu acho que você está fazendo?" perguntou Gwen enquanto tomávamos uma xícara de chá na cozinha antes da minha partida para visitar vovô. "Acho que você precisa sentir que é parte de uma grande tradição e não apenas um pobre galho isolado. Acho que você quer ter contato com o passado novamente e, o que é mais, creio que você está certo. Procure voltar ao passado tanto quanto puder, Davi. É disso que você precisa agora." Eu telefonara para o vovô, dizendo que queria vê-lo. "Pode vir, meu filho", respondeu. "Vamos bater um bom papo." Meu avô tinha 79 anos de idade e não havia perdido a vitalidade. O vô fora reconhecido por toda aquela redondeza quando mais moço. Era descendente de ingleses, galeses e holandeses. Era filho, neto e talvez bisneto de pregadores. A tradição se perde na história primitiva da Reforma Protestante, na Europa e nas Ilhas Britânicas. Que o saiba, desde o dia em que os clérigos começaram a se casar na Igreja Cristã, existe um Wilkerson no ministério, aliás, um ministério inflamado.